No crepúsculo chuvoso de Porto, João tropeçou em uma caixa esquecida no sótão da casa ancestral, o couro rachado do diário de seu avô brilhando como um segredo sussurrado pelo Douro. Suas mãos tremiam ao folhear as páginas amareladas, revelando não memórias inocentes, mas uma teia de mentiras familiares que o ligava a um amor proibido do passado, um amor que ecoava o seu próprio coração partido. Em 3 linhas, o destino se entrelaçava: o avô, outrora um homem de segredos, havia amado outro homem, e a família conspirara para apagá-lo da história, deixando João como o guardião involuntário de uma verdade que poderia destruir tudo. João fechou o diário com um estalo seco, o coração martelando como o sino da sé ao longe. A chuva batia contra as vidraças embaçadas da casa na ribeira, onde as ruas de paralelepípedos se perdiam na névoa noturna. Ele era o caçula dos 3 irmãos, o que sempre fora rotulado como o diferente, o que sussurrava preces no confessionário da igreja local por pecados que nem o padre compreendia. Aos 28 anos, João gerenciava uma pequena livraria na Rua das Flores, um refúgio de páginas poerentas e clientes fiéis que ignoravam os olhares curiosos para o rapaz de olhos verdes e cabelos cacheados que nunca trazia uma namorada para casa. Mas naquela noite, o diário de Manuel, seu avô falecido há uma década, abria feridas que ele nem sabia existirem. As primeiras entradas falavam de uma juventude efervescente nos anos 50, quando Porto pulsava com o vinho do Porto e os sussurros da ditadura de Salazar sufocavam liberdades. Manuel descrevia um amigo de infância, António, com uma ternura que transcendia a amizade, seus olhos castanhos me encoram como o cais de Leixões em tempestade. João sentiu um arrepio, era o mesmo tom com que ele descreveria Miguel, o arquiteto que cruzara seu caminho 6 meses antes, em uma exposição de arte na Galeria de Serralves. Miguel, com sua risada rouca e mãos calejadas de desenhos, havia-se tornado o centro do mundo de João, um amor tímido florescido em cafés escondidos e passeios ao longo do rio. Mas a família, a mãe devota, o irmão mais velho Pedro, o banqueiro rígido, e a irmã Marta, casada com um advogado conservador, via com desconfiança esse amigo especial. Você precisa se endireitar, João, dissera Pedro na última ceia de família, os olhos frios como o granito das muralhas fernandinas. Agora, o diário revelava que Manuel e António haviam sido forçados a se separar por uma conspiração familiar. A avó de João, Isabel, descobrira as cartas trocadas e, temendo o escândalo em uma sociedade católica opressiva, forjaram uma narrativa de traição, enviando António para o exílio em Lisboa sob pretexto de um emprego falso. Manuel casara-se por obrigação, gerando filhos que perpetuaram o silêncio. João largou o diário sobre a mesa de carvalho, o vinho tinto que ele servira para si mesmo derramando como sangue. Como sua família poderia ter escondido isso? E pior, porque o diário fora deixado ali, como uma armadilha ou um pedido de redenção. Ele pegou o telefone, os dedos hesitantes sobre o nome de Miguel. Preciso te ver agora, digitou, o coração acelerado. Meia hora depois, Miguel chegava à porta, o casaco molhado da garoa, os olhos preocupados sob a luz amarelada do candeeiro. O que houve, amor? Sua mensagem parecia desesperada. João o puxou para dentro, fechando a porta contra o mundo lá fora. Sentaram-se no sofá gasto, o diário entre eles como um oráculo proibido. Enquanto João lia trechos em voz alta, a voz embargada, Miguel ouvia em silêncio, traçando círculos suaves nas costas dele. Isso é como uma maldição geracional, murmurou Miguel. Mas você não precisa carregá-la sozinho. Naquela noite, eles falaram até o amanhecer, o rio Douro testemunhando do lado de fora. João confidenciou medos que nunca verbalizara, o pai ausente que o chamara de fraco antes de morrer, a mãe que rezava rosários por sua conversão, os vizinhos que cochichavam sobre o solteirão da livraria. Miguel, que crescera em uma família mais aberta em Lisboa mas ainda marcado pela perda do irmão mais novo, vítima de bullying homofóbico, compartilhava a dor com uma empatia que aquecia como o sol de verão na praia de Matosinhos. Seu amor era uma ponte, frágil mas resiliente, construída palavra por palavra. Mas o diário não parava aí. Nas páginas seguintes, Manuel descrevia uma carta final de António, recebida anos depois. Eles me roubaram você, mas não o amor que plantamos. Viva por nós, Manuel, e quebra as correntes. Era um chamado à ação, e João sentiu-o como um soco. Ele jurou a Miguel que confrontaria a família, mas o medo paralisava. Dias se passaram em uma névoa de rotina, manhãs na livraria, onde clientes pediam romances de amor heteronormativo sem saber do coração partido do vendedor, tardes com Miguel, projetando um futuro em um apartamento com vista para o Atlântico. Então, veio o primeiro golpe. Pedro ligou, a voz autoritária: mãe está mal, venha à casa grande amanhã. E traga esse seu amigo, se quiser. Mas nada de escândalos. João engoliu em seco. A casa grande era a vila em Foz do Douro, herança familiar onde segredos se acumulavam como conchas na areia. Ele mostrou a mensagem a Miguel, que franziu a testa. Eles sabem algo. Cuidado. Naquela noite, sozinho em seu quarto, João releu o diário à luz de uma vela, como Manuel fizera décadas antes.
Uma entrada o gelou. Isabel queimou as fotos de António, mas guardou uma, escondida no forro da cômoda. Se eu morrer sem contar, que alguém a encontre. O coração de João disparou. Ele desceu ao quarto da avó, agora convertida em depósito, e vasculhou a cômoda antiga. Lá estava, uma fotografia desbotada de dois jovens rindo em um barco no Douro, Manuel e António, mãos entrelaçadas. Lágrimas embaçaram sua visão. Era prova irrefutável. Mas ao guardá-la no bolso, ouviu passos no corredor. Era Marta, a irmã, os olhos estreitados. O que você está fazendo aqui, João? Bisbilhotando como sempre. Ele congelou, a foto queimando contra sua pele. Nada, mana. Só lembranças. Ela bufou, mas algo em seu olhar, uma hesitação, sugeria que ela sabia mais do que deixava transparecer. O confronto na vila foi tenso como uma corda esticada. A mãe, Dona Rosa, jazia no sofá, pálida, murmurando sobre pecados do passado. Pedro circulava como um tubarão, servindo porto seco. Miguel sentou-se ao lado de João, uma presença sólida. Conta eles, sussurrou ele. João respirou fundo e puxou o diário. Eu encontrei isso. Do avô. Sobre o avô Manuel e António. Silêncio caiu como uma névoa densa. Dona Rosa ergueu a cabeça, os olhos vidrados. Isso não é da sua conta, filho. Mas Pedro explodiu, mentiras. O avô era um homem de família. A discussão escalou, vozes ecoando pelas paredes azulejadas. Marta interveio, voz trêmula, eu sabia. A vovó me contou antes de morrer. Eles separaram os dois porque o escândalo destruiria o nome da família. E agora você, João, com esse estilo de vida, está revivendo tudo. As palavras cortaram como facas. Miguel se levantou, defendendo, estilo de vida. É amor, Marta. Amor que sua família destruiu uma vez e agora quer repetir. A sala virou um campo de batalha, acusações de traição, lágrimas de Dona Rosa clamando por perdão divino, Pedro ameaçando deserdar João. Em meio ao caos, João viu a foto escorregar do diário, caindo no tapete. Todos a viram. Um silêncio sepulcral. Meu Deus, sussurrou Dona Rosa, tocando a imagem. Era real. O colapso veio devagar, confissões murmuradas, o peso de gerações de silêncio desabando. Mas Pedro, rígido, negou, isso é falsificação. Eu cuido disso. Mais tarde, sozinho com Miguel na praia de Foz, ondas lambendo seus pés, João desabafou, eles vão me destruir. Miguel o abraçou, não. Nós vamos. Mas o diário reservava mais reviravoltas. Uma entrada final mencionava um testamento escondido, alterado por Isabel para excluir qualquer menção a António, transferindo bens para Pedro prematuramente. João percebeu, a doença da mãe era estresse de uma carta anônima, ameaçando expor o segredo se Pedro não devolvesse a herança. Uma conspiração interna. Ele confrontou Pedro em particular, na biblioteca da vila. Você sabia. E usou isso para ganhar tudo. Pedro riu amargamente, eu protejo a família, João. Você, com seus livros e amores errados, não entende. A briga física quase aconteceu, mas Miguel interveio, arrastando João para fora. Fugindo pela marginal, eles pararam em um miradouro, o oceano rugindo abaixo. Eu te amo, João. Independentemente. Foi o primeiro eu te amo dito em voz alta, um farol na tempestade. Mas a conspiração se aprofundava. Marta, em segredo, contatou João, eu tenho mais. Vovó deixou um cofre no banco. Chave comigo. Encontraram-se em um café discreto na Baixa, onde ela entregou o envelope. Dentro, cartas de António para Manuel, e um documento. Isabel havia chantageado a família de António com dívidas falsas, forçando o exílio. Eu sinto culpa, disse Marta, lágrimas nos olhos. Meu marido. Ele é como Pedro. Eu vivo com medo. Pela primeira vez, irmãos se uniram contra o patriarcado familiar. Com Miguel, João decifrou as cartas, descobrindo que António retornara a Porto anos depois, vivendo como ermita em Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio. Ele estava vivo. Não, morrera em 2010, mas deixara um filho, adotado em segredo. Um primo desconhecido. O coração de João acelerou. Essa era a peça final. Eles cruzaram a ponte de Dom Luís I ao anoitecer, o vinho do Porto brilhando nas adegas abaixo. Em uma casa modesta, encontraram o filho de António, um homem de 50 anos chamado Rui, artista local que pintava retratos do Douro. Rui ouviu a história com olhos marejados.
Meu pai falava de um amor perdido. Ele me disse para perdoar, mas nunca esquecer. Abraços selaram a reunião, um laço de sangue e coração. Mas o clímax veio quando Pedro descobriu. Ele invadiu a livraria de João à meia-noite, o diário na mão, rasgado em fúria. Você destruiu tudo! Gritou, avançando. Miguel, que estava lá organizando prateleiras, o conteve. A luta foi breve, mas intensa. Pedro, o irmão forte, contra o amor frágil de dois homens. Clientes acordados pelo barulho chamaram a polícia. No caos, Dona Rosa apareceu, fraca mas determinada, segurando a foto. Basta, Pedro. Basta de mentiras. Ela revelou, havia alterado o testamento de volta, em segredo, deixando tudo para João, como Manuel quisera. Pelo amor que neguei ao seu avô. Pedro caiu de joelhos, o orgulho se dissolvendo em soluços. Eu tinha medo. Medo de ser como ele. O perdão veio devagar, como o sol nascendo sobre o Atlântico. Semanas depois, a família se reuniu na vila, não em tensão, mas em cura. Marta trouxe o marido, que ouviu em silêncio, mudando aos poucos. Rui se juntou, pintando um retrato coletivo, Manuel e Antônio ao fundo, etéreos, abençoando os vivos. João e Miguel, no centro, mãos unidas. O amor de João floresceu, não apesar das sombras, mas por causa delas. Eles compraram o apartamento sonhado, com janelas para o rio, onde noites eram preenchidas por histórias lidas em voz alta. O diário, restaurado, ficava na prateleira, um lembrete de que segredos, uma vez libertos, curam. E em Porto, cidade de pontes, João aprendeu que o maior arco era o do coração. A brisa salgada de Matosinhos carregava o cheiro de sardinhas grelhadas quando João e Miguel caminhavam pela praia, os pés afundando na areia úmida. Era uma semana após o confronto na livraria, e o ar ainda vibrava com resquícios de raiva. Pedro havia-se retratado em uma carta manuscrita, admitindo não só o conhecimento do segredo, mas sua própria luta interna. Eu vi no pai o que temia em mim, e neguei para sobreviver. João arreleu para Miguel, a voz baixa contra o rugido das ondas. Ele é meu irmão. Como perdoou? Miguel parou, virando para si, os olhos refletindo o azul do mar. Perdão não é esquecimento, amor. É escolha. Como a que Manuel fez, guardando o diário. Para você. Eles se beijaram ali, salgado e doce, um pacto silencioso contra o passado. Mas a conspiração não acabara. Naquela tarde, enquanto organizava a livraria, João recebeu uma visita inesperada, um advogado idoso, o Dr. Fernandes, com um malete encerrado. Seu avô Manuel me confiou isso há anos. Só para abrir se o diário fosse encontrado. Dentro, um segundo volume, anotações codificadas sobre propriedades escondidas, compradas com dinheiro de uma herança secreta de Antônio, desviada para evitar a família. Ele planejava uma vida juntos, mas o destino interveio, explicou o advogado. Agora, é seu. Para proteger quem ama. João sentiu o peso, não só redenção, mas responsabilidade. Ele compartilhou com Rui, o primo recém-descoberto, em um encontro no mercado do Bolhão, onde aromas de queijos e frutas se misturavam ao burburinho. Rui, com mãos manchadas de tinta, examinou os papéis. Meu pai sonhava com isso. Uma fundação para artistas que era, em Porto. Sem julgamentos. A ideia acendeu uma faísca em João, transformar a livraria em um centro cultural, um farol para a comunidade LGBT local, silenciada por séculos de tradição católica. Miguel, arquiteto visionário, esboçou planos, paredes de vidro para o Douro, estantes com histórias de amor proibido, eventos com poetas como Sofia de Melo Brainer. Mas o conflito reacendeu quando Marta ligou, voz urgente, Pedro está tramando. Ele contratou detetives para desacreditar o diário. Diz que é falsificação. João correu à vila, encontrando a mãe sozinha, rezando no jardim de azulejos. Filho, eu errei. Mas Pedro. Ele carrega o veneno de Isabel. Dona Rosa entregou uma chave, o cofre dela. Veja por si. Dentro, cartas chocantes. Isabel não só separara Manuel e Antônio, mas espalhara rumores que levaram à ruína financeira da família de Antônio, forçando o exílio. E uma confissão: eu fiz por amor à família, mas destruí almas. Lágrimas caíram sobre o papel frágil. João confrontou Pedro no escritório do banco, no coração da Avenida dos Aliados, onde estátuas de leões vigiavam segredos. Irmão, pare. Isso não é proteção, é prisão. Pedro, atrás da mesa de mogno, riu friamente. Você, com seu amante e primos bastardos, acha que entende negócios. A herança é minha por direito. A discussão escalou para acusações pessoais. Pedro revelou ter ouvido sussurros sobre João na juventude, usara para manipulá-lo,
mantendo no lugar. Você é fraco, como o avô. Miguel, esperando fora, entrou a ouvir vozes altas, posicionando-se entre eles. Fraco é quem esconde o coração. A tensão quebrou quando Pedro, rosto vermelho, agarrou o telefone para chamar seguranças. Mas hesitou, vendo a foto na mão de João. Era amor, Pedro. Como o meu. Um momento de vulnerabilidade, Pedro admitiu, voz rouca, ter amado um colega na universidade, um amor sufocado pelo medo do pai. Eu me tornei o monstro para não ser a vítima. O abraço que se seguiu foi desajeitado, mas real, como raízes entrelaçadas sob a terra. De volta à livraria, João e Miguel planejavam o futuro. Vamos construir isso juntos, disse Miguel, desenhando sobre o balcão. Mas uma sombra pairava, uma carta anônima chegou, ameaçando expor segredos da família Costa à imprensa local, exigindo a herança de volta. Assinada por um fantasma do passado. João suspeitou de um aliado de Isabel, talvez um parente distante. Com Rui e Marta, eles investigaram, visitando arquivos na Torre dos Clérigos, onde poeira de séculos guardava nomes esquecidos. Descobriram, uma prima de Isabel, tia-avó Lúcia, vive em um asilo em Braga, rancorosa por ter sido excluída da herança. Viajaram para lá, o trem cortando vinhedos dourados. Lúcia, frágil na cadeira de rodas, riu ao vê-los. Vocês vieram pelo ouro. Isabel roubou de todos. Mas ao ouvir de António, suavizou. Ele era bom. Eu ajudei a espalhar os rumores, por inveja. Agora, arrependo. Ela entregou um pendrive, gravações antigas de Manuel, confessando o amor, gravadas em segredo. Use. Para curar, não destruir. O retorno a Porto foi catártico, mas o clímax se aproximava. Pedro, redimido mas instável, marcou um jantar familiar na cervejaria de Tonho, onde fados ecoavam tristezas antigas. Lá, sob luzes quentes, ele anunciou, eu devolvo tudo. Mas só se João liderar a fundação. Para honrar o avô. Aplausos tímidos, mas sinceros. No entanto, a carta anônima escalou. Uma postagem em um fórum local acusava a família de hipocrisia que era, vazando trechos do diário. O escândalo explodiu nas redes, repórteres batendo à porta da livraria. João, acuado, confrontou Lúcia por telefone. Foi você. Não, ela jurou. Então, a traição veio de dentro, um ex-funcionário de Pedro, leal à velha guarda, motivado por suborno. A perseguição culminou em uma noite chuvosa na ponte de São João, onde o traidor, encurralado por João e Miguel, confessou. Pedro me pagou para silenciar, mas eu quis mais. Uma queda literal, o homem escorregou na ponte molhada, mas foi salvo, um símbolo de redenção forçada. Com provas em mãos, a família processou discretamente, selando o vazamento. A fundação nasceu em uma cerimônia na Ribeira, com Rui pintando a placa, Memórias do Douro, para amores esquecidos. João discursou, voz firme, nós superamos o silêncio com histórias. Miguel ao seu lado, mão na sua, olhos brilhando. Dona Rosa, de braços abertos, abençoou a união. Pedro, mudado, doou o primeiro cheque. E em noites quietas, João e Miguel liam o diário juntos, transformando dor em legado. O amor, como o vinho do Porto, envelhecia bem, doce e forte. O sol de verão banhava as escadarias da livraria Lelo quando João abriu as portas para o primeiro evento da fundação, o ar carregado de expectativa e perfume de jasmins do jardim vizinho. Meses haviam-se passado desde o escândalo na ponte, e Porto parecia renascer com eles, bandeiras arco-íris tremulando discretamente em bares da Galeria de Paris, conversas sussurradas em cafés sobre o irmão Costa que mudou tudo. Mas sob a superfície, tensões fervilhavam. Marta, agora aliada fervorosa, confidenciou a João durante a montagem, meu marido ainda resmunga. Ele acha que isso atrai atenção indesejada. João assentiu, ajustando uma faixa com poemas de Fernando Pessoa adaptados para amores não ditos. Deixa ele. Nós estamos construindo, não destruindo. Miguel, erguendo uma prateleira flutuante, piscou, e eu construo com você, sempre. O evento foi um sucesso, artistas que eram locais leram contos de superação, um coral de vozes masculinas ecoou hinos de liberdade, e Rui expôs telas onde o Douro se entrelaçava com silhuetas abraçadas. Dona Rosa, orgulhosa, serviu pastéis de nata, seus olhos suavizados pela graça tardia. Pedro chegou atrasado, terno impecável, mas com um sorriso genuíno ao apertar a mão de Miguel. Bom trabalho, irmão. No entanto, o idílio foi interrompido por um telefonema anónimo para João. A conspiração não acabou. Há mais no diário, o que Manuel escondeu de todos. A voz era rouca, familiar, mas distorcida. João vasculhou o volume 2, encontrando uma página colada,
revelando sob a luz UV, graças a uma dica de Rui, coordenadas para um esconderijo em uma adega abandonada nas margens do rio, em Vila do Conde. O que será? Perguntou Miguel, dirigindo o carro alugado pela costa, o Atlântico à esquerda rugindo promessas. Chegaram ao anoitecer, a adega um labirinto de barris empoeirados e taias. No fundo, uma caixa de ferro, dentro, joias de família, mas também um testamento alternativo de Manuel, datado de 1980, deixando tudo para o fruto do meu coração, se ele surgir, uma referência velada a um possível filho com António, via surrogacia secreta na época. João gelou. Um irmão perdido. Não, era uma doação para uma causa, mas codificada para proteger. Mais chocante, uma carta de Isabel admitindo não só a chantagem, mas um caso próprio com uma mulher, abafado pela família para manter aparências. A hipocrisia corre nas veias, murmurou João. De volta a Porto, eles compartilharam com a família em uma reunião tensa no Clérigos Café, vistas panorâmicas suavizando as bordas afiadas. Marta chorou pela avó, ela sofria em silêncio, como nós. Pedro, surpreendentemente, defendeu, talvez por isso ela agisse assim. Med multiplicado. Dona Rosa, tocando a carta, sussurrou, perdão para todos. Mas o conflito pessoal de João explodiu em uma briga com Miguel. Durante uma reforma na fundação, atrasos arquitetônicos levaram a uma discussão. Você prioriza linhas perfeitas sobre o nosso tempo juntos? Acusou João, exausto. Miguel retrucou, e você mergulha no passado sem me incluir. A porta bateu, deixando João sozinho na livraria vazia, páginas de livros como ecos de solidão. Horas depois, Miguel retornou, flores silvestres na mão, colhidas em caminha. Eu errei. Nosso amor é a estrutura, não as paredes. Eles se reconciliaram sob a escadaria em espiral da Lelo, beijos urgentes misturados a risos. Vamos devagar, prometeram. A reviravolta veio com a chegada de um jovem, Tomás, de 22 anos, estudante de arte na Universidade do Porto. Ele abordou João na fundação. Eu sou neto de António. Meu pai Rui me contou tudo. Mas havia mais. Tomás trazia uma gravação de Lúcia, a tia-avó, confessando ter vazado o diário para forçar a verdade, mas agora arrependida, oferecendo ações da família como reparação. A família se reuniu em Gaia, nas caves de vinho, onde o ar úmido guardava segredos como uvas maduras. Lá, brindes selaram alianças, Pedro propôs parcerias bancárias para a fundação, Marta prometeu a advocacia legal contra a discriminação. Mas o alto tranco veio quando Tomás revelou uma tatuagem, o mesmo desenho de uma ponte partida que Manuel descrevera no diário, símbolo de amor interrompido. Eu carrego o legado. Lágrimas e abraços fluíram como o vinho servido. No entanto, uma ameaça externa surgiu. Um grupo conservador local, liderado por um padre radical da igreja de Sedufeita, protestou contra a fundação, chamando-a de propaganda pecaminosa. Panfletos choveram nas ruas, acusando João de corromper a juventude portuense. A mídia local pegou, transformando o herói em vilão. João, estressado, isolou-se, duvidando, talvez Pedro tivesse razão. Miguel o arrastou para um retiro em Sintra, palácios de contos de fadas contrastando sua dor. Lá, sob estrelas, Miguel leu poemas de Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Você é meu fogo, disse João, renovado. De volta, eles contra-atacaram com um evento público na Praça da Liberdade, depoimentos de sobreviventes de preconceito, incluindo Rui e Tomás. A multidão, mista de apoiadores e opositores, testemunhou quando Pedro subiu ao palco, voz firme, minha família errou, mas aprende. Apoiem o amor, não o ódio. O padre, confrontado, recuou, murmurando sobre reflexão. A vitória foi agridoce. Dona Rosa adoeceu novamente, hospitalizada com o coração fraco. Na cabeceira, ela apertou a mão de João. Viva o amor que eu neguei. Case-se com ele. As palavras ecoaram, levando João a propor a Miguel em um piquenique no jardim do Palácio de Cristal, pavões como testemunhas. Para sempre. Para sempre. A cerimônia, íntima na Ribeira, uniu famílias, Rui como padrinho, Marta chorando de alegria, Pedro brindando com lágrimas. Mas uma surpresa final, no diário, uma página solta, escrita por Manuel no leito de morte, para João, o guardião, quebra o ciclo. AMS em correntes. Era profético. Com o casamento, a fundação expandiu, tornando-se farol para Portugal. João e Miguel, de mãos dadas no Douro, souberam, o passado conspirara para separá-los, mas o amor conspirava para uni-los. Outono tingia as folhas de castanho nas colinas de Vilarim quando João acordou com o som de chuva fina contra as janelas do novo apartamento, o cheiro de café fresco misturando-se ao perfume de lavanda que Miguel plantara na varanda. O casamento fora há um mês, uma celebração discreta mas radiante, com fados tocados por um trio local e votos trocados sob as arcadas da Sé.
Agora, a vida cotidiana os testava, a fundação crescia, mas demandas financeiras apertavam, e ecos do protesto conservador persistiam em comentários online venenosos. João rolou na cama, traçando o contorno do ombro de Miguel. Bom dia, marido. Miguel sorriu, preguiçoso. Marido. Ainda soa como um sonho. Mas o sonho rachou quando Pedro ligou. Voz tensa. Problemas no banco. Alguém aqui ou contas ligadas à herança? Suspeito de Lúcia. João sentou-se, o estômago revirando. Ela prometeu reparação. Uma viagem a Braga confirmou. Lúcia, enfraquecida, negou, mas entregou um laptop antigo. Meu sobrinho neto, o hacker. Ele agia por vingança contra Isabel. O sobrinho, Vasco, um programador amargurado em Guimarães, foi confrontado em um parque medieval, castelos ao fundo como sentinelas. Vocês roubaram minha herança, gritou ele. Mas ao ouvir a história completa, desabou. Eu odiava a família por me abandonar, sendo gay e tudo. João estendeu a mão. Junte-se a nós. Use suas habilidades para o bem. Vasco hesitou, mas aceitou, aqui ando de volta para recuperar os fundos, transformando o ódio em código protetor para a fundação. De volta, a gratidão veio em uma ceia familiar no Papagaio de Papel, onde pratos de bacalhau uniram gerações. Marta anunciou gravidez, um bebê que crescerá sem segredos. Dona Rosa, recuperada, ergueu o copo, pelo futuro. Mas o conflito interno de Miguel emergiu. Pressionado por um projeto em Lisboa, ele confessou a João: sinto falta da cidade. Mas não de você. A discussão foi suave, mas profunda. Somos uma equipe. Vamos equilibrar. Eles decidiram alternar, Miguel com estúdio remoto em Porto. Uma reviravolta veio com Tomás, apaixonado por um colega na universidade, mas enfrentando bullying similar ao de seu pai. João aconselhou, compartilhando o diário como lição. Amor vence se você lutar. Tomás, inspirado, organizou um flashmob que na rua de Santa Catarina, danças e bandeiras surpreendendo pedestres. A mídia, outrora hostil, cobriu positivamente, virando o jogo. Pedro, vendo o impacto, doou anonimamente para terapia comunitária. No entanto, uma doença súbita de Rui abalou tudo, câncer, diagnosticado tarde. No hospital de São João, a família velou, João lendo entradas do diário para acalmar. António diria, viva intensamente. Rui, fraco mas sorridente, legou a Tomás suas telas, e a João uma carta: obrigado por trazer meu pai de volta. Seu falecimento, em uma manhã de neblina, deixou um vazio, mas também união. O funeral na capela de São Pedro foi uma celebração, artistas cantando elegias, o dor como cortejo. Miguel segurou João, dor é amor em outra forma. Meses depois, a Fundação homenageou Rui com uma exposição, Pontes Invisíveis, atraindo visitantes de Lisboa a Vigo. João, curando, escreveu seu próprio diário, Páginas de Gratidão. Mas uma surpresa final, entre pertences de Rui, um anel de prata, gravado com M e Eternos. Para vocês, escreveu ele. João o deu a Miguel em um jantar romântico no Yatman, vistas estelares do Rio. Nosso elo. O amor, testado por conspirações e perdas, emergia mais forte, como o porto resiliente após inundações. Inverno trouxe geadas ao Douro, cristais de gelo decorando as videiras adormecidas. Quando João e Miguel receberam a notícia, a Fundação fora indicada para um Prémio Nacional de Inclusão, em Lisboa. Vamos juntos, disse Miguel, embalando-o. A viagem de trem foi um interlúdio romântico, mãos entrelaçadas enquanto campos passavam. Em Lisboa, o glamour do evento no Museu do Chiado contrastava com suas raízes portuenses, flashes, discursos e um cheque simbólico. Mas o brilho ofuscou uma carta anônima deslizada sob o hotel, o verdadeiro segredo de Manuel, um filho legítimo, escondido em Coimbra. João, cético, investigou com Vasco, agora aliado digital. Arquivos confirmaram, Manuel, em um momento de desespero pós-separação, tiveram um caso heterossexual forçado pela família, resultando em uma filha, adotada para longe. Uma meia-irmã, murmurou João. Eles a encontraram, Sofia, 45 anos, professora em Coimbra, casada com filhos, alheia ao passado. O encontro no Jardim Botânico foi tenso, porque agora, perguntou ela, olhos como os de Manuel. João mostrou o diário, para fechar círculos. Lágrimas fluíram, e Sofia juntou-se à família, trazendo leveza com histórias de infância roubada. De volta a Porto, o inverno amainou com uma crise, o padre radical retornou, processando a Fundação por incitamento à imoralidade. Audiências no Tribunal da Relação foram batalhas verbais, Pedro testemunhando a favor, minha família errou, mas corrige. Marta, grávida, falou de empatia materna. O juiz, tocado, arquivou o caso.
Vitória celebrada com um piquenique em Miramar, Sofia conhecendo todos. Mas o clímax emocional veio com Dona Rosa. Em seu aniversário, ela revelou um segredo final. Eu sabia de Isabel e sua amante. Apoiei o silêncio por medo. Confissão libertou-a, e João a perdoou. Somos humanos, mãe. A primavera floresceu com o nascimento do filho de Marta, batizado Manuel, um ciclo renovado. Tomás, agora abertamente gay, namorava seu colega, acreditando João. A fundação expandiu para workshops em escolas, combatendo preconceito cedo. Miguel e João, em uma viagem a Évora, renovaram votos em uma capela antiga, selando 10 anos de amor. Mas uma tempestade literal testou, enchentes no Douro ameaçaram a livraria. Juntos, evacuaram livros, mãos enlameadas, rindo da adversidade. Como nós, disse Miguel. Recuperados, eles reconstruíram, mais fortes. O diário, agora digitalizado, inspirava gerações. João, refletindo na ponta ao pôr do sol, soube, conspirações caem, amores perduram. Verão de 2026 aqueceu Porto com festas de São João, fogueiras na Ribeira e quando alegrias ancestrais, quando João e Miguel anunciaram a adoção, um menino de 8 anos, órfão de uma família intolerante, batizado Afonso, em honra a Antônio. Uma família escolhida, disse João, vendo-o brincar no jardim. A Fundação, agora Rede Nacional, hospedava conferências, Sofia liderando o braço educacional. Pedro, suavizado pelo tempo, namorava um viúvo do banco, saindo do armário aos 45, você me mostrou o caminho, irmão. Marta, mãe radiante, advogava por direitos que era. Dona Rosa, vital, contava histórias aos netos, o diário como lição. Mas uma última reviravolta, Vasco descobriu arquivos digitais de Isabel, revelando doações secretas a abrigos para mulheres LGBTQ+, nos anos 70, um ato de redenção escondido. Ela mudou, no fim, concluiu João. A família honrou com uma placa na fundação. Conflitos menores, ciúmes de Tomás por sucesso de Afonso na escola, uma discussão de Miguel sobre equilíbrio trabalho-vida, foram resolvidos com terapia familiar, fortalecendo laços. O alto tranco veio em uma viagem a Lisboa para o prémio maior. Durante o discurso de João, um protesto irrompeu, mas Afonso, inocente, gritou: amor é para todos. Silêncio, então aplausos. O momento viralizou, mudando corações. De volta, em uma noite estrelada no Monte de Santa Luzia, João e Miguel dançaram fado lento. De conspiração alegado, sussurrou João. E amor eterno, respondeu Miguel. O diário fechado, histórias vivas, Porto testemunhava, superação não é fim, mas começo.